Nós vamos dar, irmãos, continuidade às nossas exposições no livro de Êxodo. Hoje, continuando o capítulo 6, onde paramos no último domingo. Então, nós vamos continuar a partir do verso 14, que é uma genealogia, que aparece aí no meio do nosso texto, obviamente com um propósito. Se você não está acostumado às exposições que temos feito aqui, nós fazemos a exposição sequencial de livros inteiros da Bíblia. Nós temos o livro de Gênesis todo no nosso canal no YouTube e agora, aos poucos, estamos colocando também o livro de Êxodo. Você encontra o áudio das pregações no nosso aplicativo. Você pode baixar as exposições anteriores, já estão lá e ali você vai poder ouvi-las. Nós estamos usando nessa série de exposições uma versão da Bíblia chamada Nova Almeida Atualizada, NAA, que é uma versão bem tradicional, como a que usamos regularmente, a ARA, mas com uma revisão de vocabulário, principalmente, tirando palavras que são muito difíceis de compreender, que já não fazem parte do nosso uso cotidiano. Então vamos ler a palavra de Deus, Êxodo capítulo 6, nós vamos ler apenas os versículos iniciais, versos 14, 15 e 16, e depois nós vamos, na sequência da exposição, ler o restante do texto, que vai até o capítulo 7. Leiamos, pois, a palavra do Senhor. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom, Carmi. São essas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Oremos. Pai bendito, nós damos graças pela Tua palavra, te damos graças, ó Deus, porque o Senhor a inspirou para que o Teu povo ao longo dos séculos pudesse lê-la, clamar à luz do Teu Espírito Santo, aprendê-la e aplicá-la aos nossos corações, na nossa geração, Pai. Nós agradecemos por isso e pedimos que assim o Senhor faça nessa manhã, que o Senhor nos dê o Espírito, para que nós possamos, iluminados por Ele, compreender e usar essa palavra para a obra, a missão e a glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós temos aprendido, irmãos, que a grande narrativa da Bíblia, ela nos conta uma história que é a história da missão de Deus, formando para si mesmo um povo, e esse povo que Deus forma cumpre essa missão que é de Deus. Qual é o propósito de Deus? Qual é o grande projeto de Deus? Deus quer espalhar a sua glória por meio da sua imagem. E quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Os seres humanos, nós fomos. Então Ele quer encher a terra da sua própria glória. Essa missão, ela aparece no primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus ordenou o homem crescer, multiplicar, encher
sujeitar, dominar e encher a terra. Esse é o projeto de Deus desde o primeiro capítulo, desde a primeira partezinha da Bíblia que nos instrui e nos ensina o que deveríamos fazer. O livro de Gênesis desenvolve essa história, fala-nos da rebelião do homem nesse processo, quando o homem se recusa a fazer aquilo que Deus quer, o homem se rebela, o homem se afasta de Deus e ele então recusa-se a cumprir aquilo que Deus havia dito que deveriam fazer. Os exemplos são múltiplos, são vários. Um bem conhecido é a Torre de Babel. Lembra? Na Torre de Babel os homens se ajuntaram e eles disseram, vamos fazer uma grande torre aqui para nós, que ela chegue até os céus e nós vamos ficar aqui, nós vamos coordenar o nosso futuro do jeito que nós quisermos. O que Deus faz? Deus os abençoa espalhando-os por meio do quê? Da divisão das línguas, e o homem então é obrigado a cumprir a missão de Deus, porque Deus não vai deixar com que a sua missão falhe. Quando, depois de ter feito várias promessas a vários dos seus servos e escolhido Abraão para dar continuidade a essa história, nós vimos no livro de Gênesis que o povo de Deus acaba numa terra chamada Terra do Egito. E nessa terra do Egito eles passam 430 anos, no começo estavam bem, mas depois que o seu líder, que foi um líder também egípcio chamado José, morreu, vieram outros reis do Egito, chamados de faraós, e esse um específico faraó aparece aqui na história e ele começa a oprimir e a escravizar o povo de Deus. Ora, essa opressão e essa escravidão do povo de Deus, ela já havia sido anunciada. Há na história toda uma guerra de duas sementes, a semente da serpente e a semente da mulher, conforme foi anunciado em Gênesis no capítulo 3. Se você quer entender mais essa parte, você pode ir ouvir as exposições que nós já temos publicadas desses primeiros capítulos da Bíblia, para entender por que existe essa constante guerra entre o povo de Deus e os outros povos que não pertencem a Deus. E Deus então, vendo a aflição do seu povo no Egito, Deus aponta um mediador, um libertador, alguém por meio de quem ele vai agir para que o seu povo possa adorá-lo com liberdade e cumprir o seu plano original, que é encher a terra da sua glória. Deus está fazendo isso? Tá. Sabe quando? Hoje. Aonde? Na Barra Funda. Por quê? Porque tem aqui um povo que é descendente espiritual desse antigo povo, o povo de Israel. Nós somos o novo Israel de Deus, e hoje nós levantamos aqui e nós fizemos o quê? Nós glorificamos o nome de Deus, pela imagem e semelhança, e porque nós fomos refeitos na pessoa de Jesus Cristo, nós estamos cumprindo ao longo das gerações e do tempo, e espalhando a glória de Deus por toda a terra, por meio dos nossos filhos, por meio da evangelização, fazendo assim com que a vontade de Deus se cumpra em todos os lugares. Assim, nós somos parte desse plano inicial de Deus e damos continuidade a ele. Muito bem, o povo então, voltando à história, encontra-se no Egito. Eles estão debaixo de opressão, e nós vimos nos capítulos anteriores que Deus vê, Deus ouve e Deus conhece a aflição do seu filho ou do seu povo, e então ele vem para livrá-los. E para que esse livramento aconteça, Deus envia a Moisés, instrui a Moisés como esse libertador. E Moisés é então reconhecido como o autor desse livro e dos outros que estão em volta, o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles narram essa libertação do seu povo. Agora, quando a gente pensa nos personagens bíblicos, alguns deles a gente idealiza, né? A gente fala assim, Deus chamou, o cara levanta, vai e faz. Mas quando a gente olha a história de Moisés, a gente vê que não é bem assim. Deus usa gente cheia de pecado, como nós somos,
Deus usa gente que se sente incapaz, inabilitada, e Deus usa o seu povo pela sua graça como e quando Ele quer. Então, quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, você vai ser esse que vai lá falar com o faraó para libertar, ele fala assim: eu? Quem sou eu? Faraó, eu já estive lá, já fui da corte. Para chegar perto do faraó é um problema, eu já morei lá no palácio de faraó. Não é qualquer um que chega lá e fala com ele. Para começar, quem sou eu? Ele pergunta. Deus falou: você vai falar em meu nome, eu não estou preocupado com você. Você vai falar em meu nome. Aí Moisés usa a segunda: mas Senhor, não sei o que dizer. Eu vou falar o que você vai dizer. Mas, Senhor, e se eu chegar lá e falar, eu vou passar um mau carão, vou passar vergonha, se eles não acreditarem? Ele diz assim: eu vou estar com você. O que é que você tem na sua mão? Lembra a resposta? Eu tenho um cajado. Moisés era pastor de ovelhas. Fala assim: então, eu vou usar isso que você tem na mão para realizar milagres, para realizar sinais, para que eles creiam. Aí, Moisés vai para a sua quarta desculpa e diz assim: mas Senhor, eu não sei falar. A gente não sabe qual é o problema que ele tinha, mas ele diz assim: eu tenho dificuldade. Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, quem criou a boca do homem? E Deus, na sua imensa, soberana, bondosa e poderosa palavra, instrui Moisés a cumprir o seu papel. Até que chega na última desculpa, e Moisés vira, e nenhuma desculpa, ele fala assim: Senhor, eu não quero ir. É interessante que você observa um contraste no texto. A primeira vez, lá no episódio da sarça ardente, quando Deus apareceu, e Deus diz assim: Moisés, Moisés, ele fala: opa, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Agora aqui nesse capítulo, mais adiante, ele diz assim: Senhor, não quero ir. Essa é a sua história? Porque essa é a minha história. Nós, quando ouvimos a primeira vez a voz de Deus, dizemos: Senhor, estou lá, vamos em frente. Mas depois, quando Deus lista as coisas que a gente tem que fazer, a gente começa a enxergar as dificuldades maiores do que Deus e fala assim: Senhor, eu não quero ir, manda outro, manda o Luciano. Ele mexe lá com outras coisas, ele vai fazer melhor, você entendeu? Manda a Moira, o Caleb está aí, ó, tem até nome bíblico, melhor. Tem até exemplo na Bíblia, o Paulo está ali, o apóstolo, né? Eu não quero ir, nós somos assim, nós queremos que o outro vá, mas Deus diz: Moisés, eu escolhi você para ir. E o resultado da história, Moisés vai, porque quando Deus manda ir, lembra da história de Jonas? Deus falou assim: Jonas, vai para cá. Jonas foi para onde? Foi para lá. Deus levou ele na barriga do peixe. Falou: você vai. É o missionário mais reticente da Bíblia. Mas nós somos Jonas. E aqui fica a primeira lição. Você tem que dizer: Senhor, eu vou. E você tem que ir. Porque se você é filho de Deus, Deus vai fazer você ir. Na última mensagem, nós vimos que Moisés foi. Só que é mais ou menos assim, como se ele chegasse lá e virasse para Deus e falasse assim: não falei para o Senhor? Eu não falei que ele não ia me ouvir? Eu não disse, Senhor. Eu estava certo, o Senhor estava errado. Porque Moisés se apresenta diante de Deus, ou melhor, diante de Faraó, que era um deus no Egito, e as coisas não vão daquele jeito. O que acontece? A situação do povo piora. Quando Moisés fala: olha, Deus mandou eu vir aqui e dizer para você libertar o meu povo para ir, o que o Faraó faz? Faraó piora a situação, ele aflige mais os israelitas e o povo se vira contra Moisés. E é assim mesmo. Quer atender o chamado de Deus? Esteja pronto para atender o chamado de Deus. Vai haver momentos de desencorajamento? Vai. Vão existir circunstâncias que nos afligem? Certamente. E o problema é que eles foram buscar as coisas ou os resultados errados, no lugar errado.
Mas ao mesmo tempo, Deus aparece na história e Deus os encoraja pelo seu evangelho. Ele mostra: Moisés, eu estou no controle, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus resgatador e eu vou levar você até o fim dessa história. Por quê? Porque Deus é o mesmo Deus. Eu quero voltar alguns versículos aí no capítulo 6, porque tem um detalhezinho importante no comecinho do capítulo 6 que nós precisamos entender. Quando Deus promete de novo livrar o seu povo, verso 2 do capítulo 6, ele diz assim: Deus falou a Moisés: eu sou o Senhor. Ele já havia se apresentado: eu sou o que sou, eu sou esse Deus que é Jeová. Ele diz assim: eu apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, chamado El Shaddai. E aí na nossa tradução, o texto diz assim: mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. E se você leu atentamente o texto de Gênesis, você vai ter um problema de interpretação aqui. Porque se você ler desse jeitinho que está na nossa tradução, parece o seguinte, que o povo de Gênesis, Abraão, Isaque, Jacó, seus descendentes, não conheceram Deus pelo nome Jeová. Mas olha a lógica, pensa comigo. Se Deus está dizendo, vai e diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu sou Jeová. Agora o texto está dizendo aqui, mas eles não conheciam o meu nome Jeová, tem um problema. Porque eles vão realmente dizer, não sei quem é esse Deus aí, Jeová, nunca ouvi falar. Mas eu estou fazendo uma proposta de mudança da tradução. Se você olhar lá na projeção, você vai ver que eu coloquei ali um ponto de interrogação, que pode ser acrescentado. Então ele diz assim, aparecia Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido? Ou seja, esse Deus que é o Todo-Poderoso é o mesmo Deus que é Jeová. E eles conhecem o meu nome. Ele faz isso na forma de quê? De uma pergunta. E ele diz, olha, porque eu sou Jeová e eles conhecem o meu nome que é Jeová, eu também estabeleci a minha aliança com eles para dar a terra de Canaã e assim por diante. Então, a dificuldade na sentença é que ela não é uma afirmação, mas ela é o que? Uma interrogação. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido? E a resposta, óbvia, é uma pergunta que a gente chama retórica, a resposta é sim. Então, eu fiz a aliança com eles, eu prometi para eles várias coisas. Por quê? Esse mesmo Deus é o Deus que salva, eu sou o Senhor. Isso aí vocês já viram no domingo passado. Ele é o Deus libertador, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Ele é o Deus resgatador, ele compra o seu povo, vou resgatar vocês com o braço estendido, com grandes manifestações de juízo. Ele é o Deus que adota para si um povo, eu tomarei vocês como meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. E ele ainda diz que esses filhos adotivos recebem uma herança, eu os levarei para a terra que eu jurei dar a Abraão. Então, o mesmo Deus é o Deus que salva, o mesmo Deus conhecido como o Eu Sou, Jeová, é aquele Deus que agora nos traz, no meio do texto, uma genealogia. E aí você pergunta assim, mas pastor, genealogia não foi colocada na Bíblia para a gente pular? Porque é o que a maioria faz, não é? Parece que virou um costume. Chega na hora da genealogia, o que a gente faz? Eu vejo alguns sorrisos daqueles que já pecaram dessa forma. Não é isso? Quantas genealogias você já pulou? Deus está vendo, não é? Mas as genealogias, queridos, eles estão na Bíblia não para ser pulada, elas têm uma função teológica. Nós já olhamos no passado extensivamente a genealogia de Gênesis capítulo 5, lembram? É uma genealogia que mostra um contexto específico do começo e da continuidade da aliança. Nós já vimos uma genealogia no final do livro de Gênesis, e aqui no primeiro capítulo de Êxodo, logo nos primeiros versos, aparece o que de novo? Uma genealogia, citando Êxodo 1, verso 2, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Por quê? Porque ela faz uma
conexão da história. E aqui existe uma específica função dessa genealogia que nós encontramos aqui, e nós vamos ler então do verso 14 ao 16. São esses os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São essas as famílias de Ruben, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. São esses os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate, Merari, e os anos da vida de Levi foram 137. Como é que a gente começa a entender essa genealogia? Primeira coisa que você vai observar, se você fizer a comparação ali dos versos, no capítulo 1, versículo 2, com essa genealogia aqui, ela é mais extensa, fala dos filhos, só que ela vai pegar e falar da genealogia dos 3 primeiros filhos, que são Ruben, Simeão e Levi, e não vai continuar os demais filhos de Jacó. Por quê? Primeira coisa, o autor quer ter certeza que nós entendemos que há uma continuidade na história do povo de Deus, e a genealogia serve esse propósito. Segunda coisa, a estada desse povo no Egito por 430 anos não fez a identidade desse povo desaparecer. Eles continuam sendo os descendentes de Jacó, que são os descendentes de Isaac, que são os descendentes de Abraão, que são os descendentes de Sem, que são os descendentes de Adão. Então, a identidade dessa árvore, dessa linhagem, ela não desaparece no tempo, na história. Mas talvez a principal função dessa genealogia seja marcar o fato de que Moisés e Arão são de uma tribo, que é a tribo de Levi, e é por meio da tribo de Levi que Deus vai estabelecer o sacerdócio na nação de Israel. Então, se a gente já teve a promessa que pela tribo de Judá vai vir um rei, nós agora vamos ver que pela tribo de Levi vai vir um sacerdote. Na verdade, não só um sacerdote, mas também um profeta. Isso é muito importante. Quando nossos primeiros pais foram colocados no jardim do Éden, Adão tinha 3 funções. Ele tinha que ser o quê? O governador, sujeitar e dominar, guardar e cuidar. Então, ele era o quê? Ele era uma espécie de rei no Éden. Ele tinha a função de cuidar e explicar a vontade de Deus como um sacerdote. E ele era a boca de Deus no meio da criação. Ou seja, havia um tríplice ofício na pessoa de Adão. Ele funcionava como rei, ele funcionava como sacerdote e ele funcionava como profeta. Agora, na história de Israel, Deus vai estabelecer esse tríplice ofício de maneira institucionalizada. Deus vai colocar, a partir da tribo de Levi, um sacerdote, que serão os descendentes de Arão, o sumo sacerdote. Da tribo de Judá, Deus vai estabelecer os reis de Israel. E Moisés, que também é da tribo de Levi, mas não é sumo sacerdote, vai surgir o profetismo em Israel. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Aquele primeiro tríplice ofício de Adão agora é espalhado nas tribos e ele vai se realizar de maneira completa na pessoa de quem? Jesus. Jesus é o quê? O rei dos reis. Jesus é o
sumo sacerdote. Jesus é o profeta, por ele nós ouvimos a voz de Deus. Então, o autor aqui, ele quer garantir, assegurar que a identidade de Moisés e Arão sejam preservadas para dar continuidade a essa linhagem que nós chamamos de sacerdotal. A gente vê algumas coisas interessantes. O povo não perdeu a identidade, mas a gente começa a perceber que houve no Egito casamento entre os egípcios e os israelitas e os egípcios. Por quê? Porque a gente começa a ver alguns nomes na genealogia que são notoriamente nomes egípcios. Por exemplo, o primeiro aparece no verso 16, é Merari. Esse nome não é um nome hebraico. Depois, mais adiante, a gente vai encontrar um outro nome, outros dois nomes, na verdade, que são nomes egípcios. Então, Deus, fundamentalmente, a primeira coisa que a gente aprende na genealogia é que Deus escolheu um povo para si, que Ele deu continuidade e que Ele vai estabelecer um ofício. O texto continua e nós vamos ler versos 17 até o verso 20. Os filhos de Gerson foram Libni, Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São essas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu a Arão e Moisés. E ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Amrão foram 137. Então você observa, os dois primeiros filhos foram Rúben e Simeão, e agora não há continuidade. É falado do terceiro filho, Levi, e a partir de Levi são os filhos de Levi e não mais os filhos de Jacó. O que a gente observa aqui nessa parte a respeito dos filhos de Levi? Alguns são importantes personagens que mais adiante vão ter papel assim destacado na história, alguns negativos. Por exemplo, alguns desses filhos vão se levantar em rebelião contra Deus. Outros, mais adiante, na próxima parte, serão heróis no trazer de volta o culto e a adoração a Deus. Alguns são citados aqui, na próxima parte, você vai ver aqui, eu vou ler o texto. Os filhos de Izar, Corá, Nefeg, Zicri, os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nadab e Abiú. Esses dois vão se tornar famosos em Israel, porque eles vão falsificar o culto a Deus. Quando a gente for fazer a exposição de Levítico, a gente vai descobrir. Eleazar e Itamar. Como esses dois, Nadab e Abiú, são dois personagens que é trágica a vida deles e a morte deles, a genealogia continua a partir de Eleazar. Ele diz, os filhos de Corá, Assir, Eucana, Abiasaf, são essas as famílias dos coraitas. E aí verso 25, e Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel. Esse é outro nome que é egípcio, que não é um nome hebraico. Ela deu à luz a Finéias, que é outro personagem importante no decorrer da história, no livro de Números, e são esses os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. Então, a intenção é mostrar que Moisés e Arão são dois personagens que têm uma linhagem fincada naquela linhagem da aliança de Deus, ainda que não sejam daquela tribo principal da onde vai sair o rei, que é a linhagem de Judá. Esse é um dos pontos. A linhagem também nos mostra algumas dificuldades, alguns problemas, não é? Por exemplo, aí nessa parte diz assim, e Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. A gente vai ver que isso é proibido na lei de Israel, absolutamente proibido. Mas Deus usa gente imperfeita e gente que
fez coisas pecaminosas e que quebrou a própria lei, e mesmo assim Deus dá continuidade à sua história no meio de problemas e dificuldades, como essa observação que o autor faz questão de colocar no texto. Ele não sanitiza o texto, não. Olha, foi tudo bonitinho. Olha, foi todo mundo legal. Olha, foi todo mundo certinho. Olha, não tinha ninguém pecador aqui, não. É cheio de pecador. E aqui fica uma lição importante. Às vezes, o crente diz assim: eu sou um crente muito ruim, pastor. Então, porque eu sou muito ruim, eu vou ficar pior. Ele se afasta do corpo de Cristo. Ele fica longe do corpo de Cristo. Deixa eu dar uma notícia para você, querido. Aqui só tem crente ruim. Deixa eu explicar, para não ficar tão ruim a situação. Todos nós viemos da mesma raiz de pecado. Todos nós nascemos, segundo a nossa compreensão doutrinária, debaixo da depravação total, mortos nos nossos delitos e pecados. Hoje nós estamos tendo a famigerada passeata homossexual, passeata gay aqui em São Paulo. E a gente olha e fala assim: que coisa horrível. Deixa eu dar uma notícia para você. Você tem o potencial de estar lá nesse negócio. E você não está, porque Cristo te redimiu. Você tem o mesmo potencial de pecado que todos os demais seres da nossa raça têm. E ainda que a gente olhe para essas coisas, e essas coisas, quando a gente vive vida de santificação, nós vamos rejeitando o pecado, o que acontece é que nós não podemos esquecer de onde nós viemos. E isso tem que nos dar uma clara noção, uma absoluta certeza de que nós somos frutos da obra da graça de Deus. Sabe por quê? Porque senão a gente começa a virar fariseu e achar que a gente faz as coisas pela nossa própria capacidade. Você não é crente porque você quer, você é crente porque Deus fez você ser crente. Você não é crente porque tem uma semente de bondade dentro de você. O mundo ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Você é crente porque Deus te tirou das trevas. Você é crente porque Deus te tirou da morte. Você é crente porque Deus te tirou do esgoto. Você é crente porque Deus te tirou da perdição mais profunda. Talvez você não tenha tido a oportunidade de praticá-la, mas o potencial está em você. E nós temos que entender isso, porque se não entendermos, começamos a praticar uma religião legalista, na qual nós achamos que temos o potencial de servir e agradar a Deus sem a graça de Cristo. Deixa eu deixar isso claro para você mais uma vez: quem escolhe é Deus. E se você crê, é porque Deus quis que você cresça. E se você continua crente, é porque Deus quer que você continue crente. Não tem outra resposta. Então essa genealogia, ela está aí para nos mostrar esses detalhes, essas coisas. Há uma continuidade, Deus é quem escolhe, Deus é quem faz tudo isso continuar. E o final da genealogia diz: são esses Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São esses que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. Ora, a genealogia vai caminhando para o seu fim, para marcar e dizer e falar da autoridade que Moisés e Arão têm. Arão é citado primeiro porque ele é o irmão mais velho, a genealogia mantém a ordem normal das coisas, e o texto então explica por que a genealogia está aí. Verso 26, são esses o Arão e o Moisés que foram, e que Deus falou: tirem os filhos de Israel da terra segundo as suas hostes. Hoste aqui significa exército, uma multidão e um exército organizado. Nós precisamos retomar aquele tema importante, lembra? O Senhor é homem de guerra.
E o que acontece, o que nós estamos lendo aqui na nossa história, é uma guerra de deuses. Se você prestou atenção na narrativa anterior, o que acontece? Quando Moisés chega junto com Arão diante de Faraó, a primeira coisa que Faraó vai falar para Moisés é o seguinte: faz um milagre. Por quê? Porque é uma guerra de deuses. Faraó acreditava que o Deus dele, e os deuses dele, e a sua própria divindade eram top. Eram o que de melhor havia na terra. E Deus disse a Moisés: Moisés, isso não é verdade. Os deuses dos homens são falsos. E lembra como é que é o nome de Deus? Eu sou o que sou. Deus é eterno, é o que foi, o que é e o que será. Deus eternamente reina sobre todas as coisas. E aqui então, Ele é o Deus que conduz esse exército que vai sair do Egito para cumprir o plano de Deus sobre toda a terra. São esses Arão e Moisés: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. Deus está dizendo aqui: eu sou o comandante, eu vou na frente do meu povo. Vocês, Arão e Moisés, são meus comandados. Vocês vão falar a Faraó aquilo que eu disser para cumprir o meu plano e o meu projeto. E o texto ainda repete: são esses Moisés e Arão. Está vendo como a identidade aqui é importante? Eu preciso confirmar que esse Moisés e Arão são esses dois sacerdotes e profeta de Deus que vão cumprir esse papel. Quando você lê, lembram de Estevão, lá no livro de Atos? Ele fez um sermão antes de ser morto. Ele foi apedrejado e morto na própria cidade de Jerusalém. E quando ele fala de Moisés, olha só o que ele diz em Atos 7, versículo 23. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Lembra? Moisés era filho da filha de Faraó, ele estava no palácio, ele tinha todas aquelas coisas, mas ele foi lá no meio do povão ver os israelitas no meio do seu trabalho. Verso 24: vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido. Ele entrou numa briga e matou o egípcio que estava oprimindo o seu irmão israelita. Olha só, verso 25 de Atos 7. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? A autoridade de Moisés sendo questionada lá no começo da história de Moisés, quando ele ainda tinha 40 anos. Agora Moisés tem 80 anos, Deus chamou para vir. E ele disse o quê? Senhor, eu não quero ir porque eu já fui rejeitado uma vez. Eu não quero voltar. A rejeição é um negócio que a gente não gosta, né? E aí então, quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram os filhos. E foi nessa terra de Midian que Moisés passou 40 anos, e agora Deus diz: vai lá libertar o povo. Moisés está hesitando o tempo inteiro. Por quê? Porque ele já tinha sido rejeitado. E a gente não gosta de rejeição. Aliás, esse é o nosso maior temor. Qual é o nosso maior temor, gente? O que faz a gente fazer coisas tolas, bobas? Chama-se temor de homens. Temor de homens. Você se veste de um jeito porque você acha que alguém olhando o jeito que você vai se vestir vai falar o quê de você? Nossa, olha que pessoa esquisita. A gente se veste para os outros. A gente fala para os outros. E é o temor de homens que nos faz não temer a Deus. Moisés, com temor de homens, agora diz: eu te escolhi, você vai. Para que isso aconteça,
nós precisamos o tempo inteiro ser reafirmados, irmãos. Eu não sei se você já percebeu isso, mas essa é uma das minhas principais funções aqui do púlpito, é mostrar para você, e para mim, porque para pregar o sermão para você, eu tenho que pregar para mim primeiro. Em primeiro lugar, mostrar para mim que eu sou um pecador miserável. Em segundo lugar, entender que eu sou alguém carente da graça. E em terceiro lugar, reafirmar a graça de Deus sobre a sua vida. Então, Deus vai pegar o David, Deus vai pegar você, meu irmão, você, minha irmã, e vai te reafirmar na palavra, para que você possa cumprir a vontade dEle. Verso 28, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, Moisés, eu sou o Senhor, eu sou Jeová. Dize a Faraó, o rei do Egito, tudo o que eu te digo. E naquele tempo, respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Deus aqui vai trabalhar na vida de Moisés. Esse texto, esses dois versos, eles resumem o que já aconteceu, para que Moisés seja reafirmado na sua autoridade. Lembra? Deus falou a primeira vez com Moisés, Moisés não queria ir, ele foi, quando chegou na frente de Faraó, aparentemente ele não gaguejou, aparentemente ele não fraquejou nas suas palavras, mas Faraó fez o quê? Rejeitou. Moisés fez o que Deus disse que ia ser feito, ele fez até o milagre, e ainda assim ele foi rejeitado. E nós não gostamos de rejeição. Então Deus aqui está dizendo, Moisés, você precisa, eu estou reafirmando, você vai ser rejeitado pelos homens. Você vai ser rejeitado por quem quer que seja meu inimigo. Mas Deus reafirma o seu povo para que o seu povo possa cumprir a sua missão. Então deixa eu dar mais uma lição aqui importante para todos nós, irmãos. Às vezes a gente olha à nossa volta e fala assim, quem somos nós? Lá na Avenida Paulista estão dizendo que vai ter 3 milhões de pessoas hoje, celebrando algo que a Escritura diz é a abominação diante de Deus. Nós somos quantas pessoas aqui agora, irmãos? Umas 110, 120? O que é um exército de 110 contra um exército de 3 milhões? Não é nada. Humanamente não é nada. Mas nas mãos de Deus, e Deus conta a sua história dessa maneira, o que vale é o poder de Deus, não é o nosso. O que vale são os números de Deus, não são os nossos. Lembra? Foi Elias, né, que estava em casa, o menino do profeta estava na estrada e veio o exército do rei contra Elias. Lembra dessa história? O menino saiu correndo de volta na frente, entrou dentro de casa esbaforado, batendo as portas, Elias, Elias, vem vindo um exército. Lembra da oração de Elias? Senhor, abre os olhos do rapaz, faz ele ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E os olhos dele se abriram, e ele viu as hostes celestiais do Senhor em volta do profeta. Irmãos, nós vivemos nesse mesmo mundo. Esse mundo onde Deus, o Deus que agiu de maneira sobrenatural, continua a fazer os seus grandes feitos e reafirmando o seu povo. Como ele faz isso? Verso 1 do capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vê que eu te constituí como Deus sobre Faraó. Olha a força da linguagem. Eu te constituí como Deus sobre Faraó
e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e eu farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Quem que é o personagem principal desse texto? Eu. E eu é Deus. Não é Moisés. Não é Arão. Eles são instrumentos na mão de Deus. A comparação, né, que o próprio Deus faz é forte. Ele diz assim, olha, você é Deus. E ele compara aqui Moisés, então, a uma divindade. A divindade fala e o profeta fala a vontade de Deus. Então, esse é o que está acontecendo aqui. Você vai ser como Deus, você vai falar para Arão, e Arão vai ser fiel em repetir aquilo que vai acontecer. Depois, o que vai acontecer? O que nós vamos ver na história é que Moisés é considerado e visto como o grande profeta do Antigo Testamento. Ele mesmo diz que só haveria um profeta maior do que ele, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira parte importante. Segunda coisa é exatamente esse personagem principal do texto. Eu vou fazer você como um Deus. Eu vou endurecer o coração do faraó. Eu vou colocar a minha mão sobre o Egito. Eu vou estender o meu braço e assim por diante. Então, embora Moisés e Arão sejam os escolhidos representantes, na verdade, a atividade e o trabalho é de Deus. A igreja de Deus funciona dessa forma. Terceira coisa que a gente vê aqui nessa parte do texto é que Deus reafirma a sua promessa. No capítulo anterior, verso 21, Deus tinha dito, quando você voltar ao Egito, faz diante de Faraó os milagres que eu falei. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Mas vocês são meus filhos, e eu vou fazer Faraó, o grande rei do Egito, se dobrar. Por quê? Verso 4, ele repete de novo, eu vou fazer sair as minhas hostes. Deus, o Senhor, é homem de guerra. Ele vai à frente do seu povo para libertar o seu povo. Nós aqui de novo, o pequeno exército de Deus, mas que, se olhado ao longo da história, é o grande exército de Deus, que sobreviveu a todas as coisas, a todas as perseguições, para cumprir a missão de Deus. Verso 5: e saberão os egípcios que eu sou o Senhor Jeová, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. E assim fizeram Moisés e Arão. Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão 83, quando falaram a Faraó. Tem uma coisa muito interessante aqui. Quando você olha no capítulo anterior, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim, eu vou tomar vocês por meu povo, eu serei o seu Deus e vocês saberão que eu sou Jeová. Então, Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, você vai falar a minha palavra e o povo vai saber que eu sou Jeová. Agora olha aqui nesse verso 5, quem é que vai reconhecer quem é Jeová? Os egípcios. Queridos, isso é parte da história de Deus. Deus não deixa nada barato. Deus não deixa nada barato. Deus, ele reafirma o seu povo, e aqui ele prepara, mostrando que ele vai trazer sobre os seus inimigos o seu julgamento.
Não esquece disso não, querido. Deus julga. A Escritura diz, o apóstolo Paulo confirma, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque lá na época do Novo Testamento, quem era o Senhor? Não era Faraó, era quem? César. E os cristãos eram perseguidos, por quê? Porque eles diziam, Jesus é Senhor. E alguém olhava em volta e falava assim, não, Senhor é César, só César. E os cristãos eram maltratados, os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram mortos por causa disso. E Paulo reafirma os crentes dizendo que toda língua vai dizer, vai articular, Jesus é Senhor. Por bem ou por mal. Mas quem faz é o Senhor. Deus nos reafirma falando daquilo que vai acontecer no futuro. Nós cantamos um hino aqui hoje na liturgia, que é muito associado a sepultamentos, né? Descansa, ó alma, eis o Senhor ao lado. Eu não sei se você prestou atenção na letra do hino, ele não está falando de morte, ele está falando da vida inteira. Ele está falando de todos os problemas que a nossa alma enfrenta ao longo do tempo, dos espinheiros, das dificuldades, das lutas que nós vamos passar, e mesmo quando houver a escuridão, no fim, a alma vai estar com o Senhor. Por isso que a gente às vezes associa isso, ou canta esse hino especificamente em sepultamentos. Mas na verdade, esse hino é sobre a vida cristã toda. E é um hino de quê? Reafirmação. Nós precisamos ser reafirmados. Mesmo que soframos aqui nesse mundo e nessa terra, nós temos algo que nos espera. Nós temos um Senhor que definitivamente nos salva. E Ele promete e diz que aqueles que não confessarem a Deus como Deus e a Cristo como Senhor, estes vão no final da história confessar para a sua própria perdição. E essa é a última parte do nosso texto. O nosso Deus que julga. Verso 8. Falou o Senhor a Moisés e a Arão. Quando Faraó, olha só, interessante, quando Faraó vos disser, fazei milagres, guerra dos deuses, que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó. Olha só, é Moisés, Deus dizendo, Moisés, fala para Arão e Arão faz, lembra a história do profeta. Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará numa serpente. Verso 10, então, finalmente, de novo, eles se achegam a Faraó, e então Moisés e Arão se chegaram a Faraó, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Por que a primeira coisa eu já falei, né? Que o Faraó faz, que Deus diz que Faraó vai fazer, faz um milagre. Porque é uma guerra de deuses. Nós temos que ver quem é o Deus mais poderoso. Eles chegam e fazem um milagre. Um detalhe importante, ou nem tão importante, mas vai lá. Diz que o bordão se tornará em serpente. A palavra serpente aqui não é a mesma palavra serpente que já foi usada no capítulo 4, versículo 3, e nem é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ou 3:1, falando da serpente, é uma outra palavra. Parece que os hebreus eles não eram assim, muito cuidadosos em taxonomia, né, dos animais, e aí aqui a gente pode pensar que era provavelmente um animal do rio Nilo, ok? Um pequeno crocodilo, por assim dizer. Então, ele diz, ele vai se tornar num animal que é uma deidade egípcia. E então acontece, ele lança, o bordão se torna em serpente. Verso 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas.
pois lançaram eles, cada um o seu bordão. E os dois, então, os sábios, ou vários, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão, devorou os bordões deles. Lá no Novo Testamento a gente vai aprender o nome desses dois caras, lá na segunda carta de Timóteo, Paulo a Timóteo, Janes e Jambres, onde o apóstolo Paulo nos fala das falsas religiões que existem e como elas enganam. O que eles fizeram aqui, esses magos, esses sábios do Egito, que vão aparecer em outros lugares do texto da Bíblia? Eles eram aqueles mágicos que, por alguma maneira, conseguiram fazer a mesma coisa. Explica isso, pastor. Eu não. Existem ciências ocultas? Existem. Existem truques? Existem. Existem poderes sobrenaturais que não estão ao lado de Deus? Existem. Existem os demônios. Eles foram criados por Deus. Rebelaram-se contra o Senhor. E esses demônios, provavelmente, aqui fizeram alguma coisa acontecer com os bordões dos magos do Egito, ou dos sábios do Egito. Mas o ponto a ser enfatizado, em primeiro lugar, é que eles foram engolidos, e a ideia aqui, que aparece na expressão devorou, é assim, engoliu de uma vez só, assim, ó, de uma vez só. Exatamente para mostrar que o poder de Deus é maior do que o poder das trevas. Faraó viu isso tudo, e ao ver todas essas coisas, o verso 13 termina dizendo: todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E é a partir desse ponto que vai acontecer todo o processo de julgamento do povo do Egito e do próprio Faraó, a partir das chamadas 10 pragas. Eu não vou falar aqui das 10 pragas, porque a gente vai ouvir nos próximos domingos, mas o fato é que Deus vai julgar aquele povo a partir da dureza do seu próprio coração. E nós, o que faremos? Primeira coisa, irmãos, reafirmando-os nessa verdade. Deus está formando para si um povo. Você é parte do povo de Deus. Deus está fazendo isso para a sua própria glória. Pensa na história da igreja, irmãos. Quantas vezes a igreja de Jesus Cristo já foi perseguida? Quantas vezes os crentes ao longo da história foram mortos? Quantos cristãos estão sendo hoje perseguidos em lugares diversos do mundo no qual nós vivemos? Foi assim na história do passado, será assim nos nossos dias e continuará assim até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, não é à toa que o apóstolo Paulo diz: todos quantos querem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. O povo de Deus, ele é perseguido, mas Deus não vai deixar de cumprir o seu plano e o seu projeto. Ele está formando para si um povo. Então, quando Moisés, o profeta, se aproxima do trono de Faraó, ele veio como um homem diferente. Aquele Moisés que sentiu a rejeição dos homens primeiro, aquele Moisés que estava com medo de ir diante de Faraó, aquele Moisés que havia sido de novo rejeitado pelo povo, porque a palavra que ele trouxe
Foi uma palavra que fez com que a situação do povo do Egito se tornasse uma situação pior. Agora vem sim um novo Moisés que aceitou, que recebeu e que foi cumprir o chamado de Deus, porque sabia que Deus estava formando para si um povo para a sua glória. E assim é a história toda. Deus trabalha, e nós vemos aqui um Deus que mesmo endurece o coração de Faraó. Por quê? Porque não é parte do seu povo. Desse Deus que endurece o coração de Faraó, é o Deus que converte corações endurecidos. Ou você acha que o seu coração é melhor do que o de Faraó? Não é. O meu coração não é melhor do que o coração de Faraó. Nossos corações são corações de pedra. Alguém da nossa família, graças a Deus, né? Alarme endurecido esse. Na nossa família, na minha casa, tem vários corações endurecidos. Minha mãe, já na sua velhice, continua a orar e pedir: Deus, converte. Nós não desistimos, sabe por quê? Porque não somos nós que fazemos o serviço, é Deus que faz. Acho que há 2 semanas atrás, sem entrar em muitos detalhes, alguém que a gente olhava dentro da nossa casa e falava assim: esse aí não tem jeito, esse aí não vai a lugar nenhum. Absoluta rejeição a Deus, à igreja, aos padrões de Deus. Desprezo. Manda um áudio, quase 1 hora, vários áudios. Coração quebrado diante de Deus. Coração duro, movido pela mão de Deus, chorando em lágrimas, dizendo: agora eu enxergo, eu estou vendo. Se por um lado Deus endurece o coração de Faraó, esse Deus é o mesmo Deus capaz de quebrar corações endurecidos quando Ele quer. E se você está aqui hoje, você é crente, é porque Deus um dia quebrou o seu coração. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Sabe o que Deus está fazendo agora? Ele está trabalhando o seu caráter. Ele está trabalhando a sua vida. Ele faz isso como? Ele faz isso por meio de reafirmar a nossa fé. Como Ele faz isso? Ele faz isso pela palavra, Ele faz isso pela Escritura. Vai de novo a minha orientação e exortação de pastor: não deixem de congregar, porque senão você não ouve a palavra de Deus. Você não é moldado pela palavra de Deus no seu isolamento. A palavra de Deus, ela floresce no nosso meio, na comunidade que é centrada nessa palavra. Deus não nos fez para sermos crentes isolados. Deus nos fez para sermos crentes no corpo, aonde existe luta, aonde existe dificuldade, aonde alguém vai se alegrar com você e aonde alguém vai chorar com você. Não deixeis de vos congregar, porque é por meio da congregação do povo de Deus que Ele trabalha o nosso caráter.
Eu queria terminar falando um pouquinho sobre essa coisa de Deus endurecer o coração. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender, esse é o terceiro ponto aí. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele quer que nós saibamos disso e que nós descansemos nisso. Então, existem lugares em que o livro de Êxodo diz que o coração de Faraó se endureceu. Ou seja, ele não diz que foi Deus nem nada, mas provavelmente as circunstâncias endureceram. Em outros lugares, o texto diz assim, e Faraó endureceu o seu coração. Outros lugares, o texto diz assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Como é que isso funciona? Como é que a gente entende essas coisas? Em primeiro lugar, muitas coisas que Faraó fez endureceram o próprio coração. Foram as escolhas morais de Faraó. Foram os próprios caminhos de Faraó que endureceram o seu coração. Foi a vontade de Faraó que fez com que Faraó resolvesse pelo genocídio de matar os filhos dos hebreus. O ponto é que Faraó é responsável pelo endurecimento do seu próprio coração por meio das suas próprias ações e das suas próprias escolhas. Deus mandou gente falar a palavra para Faraó e Faraó disse, não, quem é esse Jeová? Eu não quero saber desse Deus, eu sou mais Deus do que Deus. E pode ser que você esteja aqui hoje e seja exatamente esse o seu pensamento. Eu não quero saber desse Deus. E eu não tenho como abrir sua cabeça e falar sobre Deus. Eu não tenho como amolecer o seu coração. Mas Deus faz isso. Mas a primeira coisa que a gente percebe é que Faraó, por causa do seu pecado, das suas escolhas, tinha o seu coração endurecido perante a face de Deus. Mas existe um outro jeito da gente ver essa história, que é essa história das duas sementes. Deus endurece o coração de Faraó, porque Ele queria mostrar uma coisa, porque Ele queria mostrar a sua verdade, porque Ele queria mostrar a sua glória, porque Ele queria mostrar o seu poder, e as 10 pragas vão mostrar isso. E mesmo depois das 10 pragas, quando finalmente Faraó deixa o povo ir, ele volta atrás, porque o seu coração continua endurecido. Deixa eu aplicar isso para nós, que somos igreja. Isso que aconteceu com o coração de Faraó não é único e exclusivo de Faraó. Isso acontece com a gente. Isso acontece conosco. Muitas vezes, ainda que Deus não permita que o nosso endurecimento chegue ao ponto final em que Faraó chega, porque nós somos filhos dele, nós podemos agir de tal forma diante de Deus em rebelião, ao ponto de entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós nos tornamos tolerantes com o pecado, nós nos tornamos assim, desejosos desse pecado e finalmente participantes do pecado. Você pode dizer assim, pastor, às vezes eu sinto isso. De novo, quem pode mudar isso é Deus. Como Deus muda isso? Deus muda isso pela palavra e pelo Espírito. Onde Deus faz isso? Deus faz isso no corpo do seu Filho Jesus Cristo, na igreja. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos.